Cara, você já parou para olhar bem de perto as mãos do Leon em Resident Evil Requiem? Se você piscar, você perde o detalhe que muda absolutamente tudo o que sabemos sobre o futuro da franquia. Será que depois de 30 anos de um jogo de gato e rato, o Leon finalmente conseguiu sossegar o seu facho? A resposta não está em nenhuma cutscene barulhenta do jogo, mas escondida em um simples frame que a Capcom achou que a gente não ia notar. Sejam bem-vindos, Esteves aqui. E hoje a conversa é séria para as pessoas assim que cresceu como eu, que adora Raccoon City, que ama Resident Evil. Resident Evil Requiem sim, chegou chutando a porta com uma carga de nostalgia absurda, mas deixou muita gente cucada com uma ausência muito específica. Cadê Ada Wong? A mulher que aparece em todos os jogos que o Leon protagoniza simplesmente sumiu do 9º capítulo numerado. Cara, a comunidade revirou cada canto do jogo, analisaram cada arte conceitual, cada diálogo. E sabe qual é a verdade? É que a Ada está presente o tempo todo, mas de um jeito bem sutil e, ouso dizer, emocionante. E hoje vamos desvendar o mistério do Anel do Leon, lá ele, as frases roubadas e o que significa para o futuro de Resident Evil 10. Para a gente entender o peso do que está acontecendo em Requiem, precisamos olhar para o histórico. Leon e Ada são arroz e feijão, Batman e Mulher Gato. Desde 1998, contando pela história da série, Resident Evil 2 original, a dinâmica é a mesma. Leon tenta ser o herói escoteiro e Ada aparece nas sombras, manipula os eventos, salva a vida dele e vai embora deixando um beijo ou um comunicador para trás, uma chave com um ursinho. No remake de Resident Evil 4, essa química foi elevada assim ao nível máximo. Mas aqui em Requiem o tempo passou. O jogo se passa 15 anos após o evento de Resident Evil 6. O Leon já não é mais aquele garoto de franja impecável. Ele está exausto, calejado, e em boa parte do jogo, literalmente à beira da morte. E aí vem o primeiro grande loop que eu quero abrir aqui com vocês. Se a Ada sempre aparece quando o Leon está em perigo, por que ela não está aqui fisicamente para segurar a mão dele no leito de morte? A resposta curta é que a Capcom decidiu jogar um jogo diferente dessa vez. Em vez de fanservice barato, eles entregaram pistas de migalhas. Eu te explico. E essa primeira pista está na boca do próprio Leon. Durante o jogo, o Leon solta algumas frases que são estranhamente familiares. Quando ele está protegendo a Grace e a Amy de uma varanda com um rifle de precisão, ele diz: aquela garota simplesmente não consegue ficar longe de problemas. Se você jogou Resident Evil 6, seu cérebro deu um estalo nessa hora. Essa é exatamente a mesma frase que a Ada diz sobre o Leon enquanto o observa de um helicóptero. Mais adiante, quando ele acorda em Raccoon City, ele diz: estava apenas descansando os olhos. Ele está citando a Ada palavra por palavra durante a luta contra os Simons. Isso simplesmente não é coincidência de roteiro. Na psicologia do storytelling, quando um personagem começa a adotar os maneirismos e as falas de outro, isso indica que existe uma intimidade profunda. O Leon não está apenas lembrando dela, ele está agindo como ela. Eles passaram muito tempo juntos nesse intervalo de 15 anos que infelizmente não vimos em tela. Mas o que realmente quebrou a internet e deixou a galera olhando horas para os prints em 4K foi o detalhe no dedo anelar da mão esquerda do Leon. Se você observar as artes conceituais oficiais e o encerramento de Requiem, há um anel de prata ali, um anel de compromisso. No mundo real, isso pode ser só um acessório, mas num design de personagem da Capcom, nada é por acaso.
Assim, por que dar um anel de casamento para o maior celibatário por força das circunstâncias da série, se não for para confirmar que o navio de Leon e Ada finalmente chegou ao porto? Isso levanta uma questão polêmica. Se eles estão casados ou em um relacionamento sério, onde que ela está? Enquanto o Leon está enfrentando hordas em Elbridge e Raycon City, sofrendo com infecções e quase morrendo, a Ada estaria ocupada demais para mandar um oi? E antes de você achar que ela o abandonou, segura essa. A Sherry Birkin também está usando o anel em Requiem. Mas, aqui vai um ponto. O dela está no dedo mindinho. Existe uma simbologia de sobreviventes em Raycon City. Aqui ainda não deciframos totalmente, ou é apenas uma simbologia do que ela viveu com o Jake Miller. Agora, falando sobre a Sherry, a relação dela com o Leon em Requiem é quase de um pai e filha, o que torna a ausência da Ada ainda mais sentida. O Leon, ele está em um estado deplorável, e ele se comunica o tempo todo com a Sherry. E por que ele não pediria para enviar um último adeus para a Ada? É aqui que entra a minha teoria de que a Capcom está escondendo o jogo para uma DLC nova. Pensem comigo, Resident Evil 4 teve o Separate Ways, focado em Ada. Resident Evil Village temos Sombras de Rose. Requiem, ele já é um jogo imenso, mas ele ainda consegue expandir ainda mais esse universo. Então, a ausência física da Ada, contrastada com tantas referências visuais, como o chaveiro de ursinho que ela deu para ele no jet ski em Resident Evil 4 e que aparece no estacionamento da RPD, sugere que ela está operando em paralelo. Ela está ali, mas nas sombras. Talvez até limpando o caminho para que o Leon consiga completar a missão de salvar a Grace. E aproveitando que estamos falando de mistérios e teorias, se você está curtindo essa análise profunda da lore, já esmaga o botão de gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que você não é mais um zumbi e quer mais conteúdos assim. E comenta aqui embaixo, você acha que o Leon casou ou ele só virou fã de joalheria? Quero saber a sua opinião aqui. Voltando ao ponto principal, o clímax emocional de Requiem não é uma explosão, mas a percepção de que o tempo dos nossos heróis está acabando. Jill, Claire, Ada, Rebecca são mencionadas, aparecem em fotos ou easter eggs, mas o protagonismo está mudando, o tempo está passando. Agora, no entanto, o easter egg de ursinho no estacionamento da delegacia é o golpe de misericórdia em nossos corações. Aquele ursinho é o símbolo do momento em que Ada entregou a chave da liberdade para Leon lá atrás. E ele estar ali em Requiem é a forma da Capcom dizer: nós não esquecemos, e eles também não. O problema é que o Leon, cara, ele é o heróizinho, ele é o super-herói dessa série, e ele sempre vai tentar resolver tudo sozinho, mesmo que esteja caindo aos pedaços. A Ada, por outro lado, ela é uma anti-heroína ambígua. Então, essa dinâmica de um anel de prata no dedo de um homem que está prestes a morrer sem citar o nome da esposa é simplesmente o maior loop aberto que a franquia já criou. Se a Ada não aparecer em uma DLC focada em resgatá-lo ou seguir em seus próprios objetivos em mostrar o lado dela da história em Requiem, a Capcom terá cometido o maior crime narrativo desde Resident Evil 6. A verdade é que Resident Evil Requiem é uma carta de amor aos sobreviventes originais, mas é uma carta escrita com códigos. O anel, as frases espelhadas, o próprio ursinho, tudo isso aponta para uma vida doméstica ou uma união que aconteceu fora dos nossos controles. Talvez a Capcom ache que ver o Leon lavando a louça com a Ada tiraria o peso do personagem. Mas convenhamos que para nós, fãs, isso é um fechamento de arco de décadas. O Leon sempre foi solitário, e ver essas pistas de que ele encontrou algo ou alguém pelo que lutar, além de dever profissional, é o que torna Requiem
tão especial. Mas se o anel não for de casamento, e se for um símbolo de um pacto entre os sobreviventes de Raycon City? Eu prefiro acreditar que a teoria do casamento com a Ada é mais forte, especialmente em posição do anel, pois está no dedo anelar. Mas já sabe, a Capcom adora trollar a gente. Mas o que sabemos de fato é que a Ada Wong nunca está muito longe por muito tempo. Se o Leon está em perigo, pode ter certeza que ela está assistindo. Agora, e se ela está assistindo, o próximo capítulo dessa história, e eu acho que a gente vai ver muito em breve. E Resident Evil Requiem termina deixando a gente assim com a pulga atrás da orelha e um vazio no peito. É um jogo excelente. A comunidade abraçou, mas que funciona quase como um prólogo para algo muito maior do que está por vir. Tivemos agora a menção de uma nova empresa, a Conexões. E a ausência da Ada não é um esquecimento, é um recurso narrativo de suspense. Ela é um deus ex machina da franquia. E quando ela finalmente der as caras, finalmente quando ela aparecer, provavelmente será para salvar o Leon de um destino que ele não consegue escapar sozinho. E se você chegou até aqui, você é fã de verdade da franquia. A história do Leon e da Ada é um dos pilares que mantém Resident Evil vivo, além dos sustos e dos monstros. Eles representam a humanidade no meio do caos biológico. O anel do dedo do Leon é a maior promessa que a Capcom já fez. Agora, resta saber, será que eles vão ter coragem de cumprir? E para continuar esse clima de mistério, eu quero saber, você já se inscreveu no canal? Deixe o seu like, sua inscrição, o seu comentário, tudo isso nos ajuda a crescer aqui nessa plataforma. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de conferir o anel da próxima vez que jogarem. E me digam se acharem mais alguma pista. Até mais! Tchau, tchau!